Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Versículo 10. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 14 de Efésios, capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E Efésios, capítulo 5. Versículo 22 em diante. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis, pois, por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Pai querido, nessa manhã, nós curvamos nossas cabeças diante do Senhor, da sua palavra. Rogamos que o Senhor nos dê a graça de poder ler, ouvir, compreender, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra. Que o Espírito Santo esteja nos guiando, iluminando, abrindo os olhos do nosso coração. Seja sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Nós queremos discernir a vontade do Senhor, a mente do Senhor em sua palavra. Que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Ó Senhor, tenha compaixão de nós. Nós somos tão carentes de compreender a tua palavra. Por isso nos curvamos e confessamos a nossa total incapacidade. E ao mesmo tempo, total fé no ministério do Espírito Santo, que é o nosso paracleto, o nosso ajudador e aquele que nos inspira e nos abre o entendimento. Que o Senhor mesmo ministre aos nossos corações. Tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais por meio da igreja. Efésios 3:10. Podemos considerar o contexto de Paulo na Grécia Antiga, sob o Império Romano,
Era comum os Jogos Olímpicos, aquelas grandes arenas, e havia os espetáculos. Uma multidão de espectadores assistindo os jogos da Grécia, os gladiadores especialmente, enquanto eles aplaudiam, cheio de ódio, cheio de fúria, aquele espetáculo que acontecia nas arenas. E agora, Paulo usa esse termo também nas suas cartas aos Coríntios, sobre o espetáculo. Ele sabia que, como dizia W. Tozer, esse mundo não é um lugar de lazer, mas é um campo de batalha. E muitas das vezes ignoramos isso, que estamos num grande campo de batalha. Principados e potestades estão atentos à obra de Deus, aos feitos de Deus, às intervenções de Deus na humanidade, especialmente na igreja. E ele agora está dizendo para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada aos principados e potestades nas regiões celestiais. Anjos benignos e malignos estão atentos. Desde Gênesis e Apocalipse há tantos movimentos de anjos, e diz que eles estão aprendendo, ou no mínimo eles estão vendo, admirando, estão sendo assombrados, aqueles que são os caídos, que o seu destino final se aproxima. Isso é tão relevante, a versão Vulgata Latina, antiga, quando menciona o texto do livro de Tiago: você crê que há um só Deus? Tiago 2, faz bem, mas os demônios também creem. E eles estão apavorados diante dos golpes de justiça de Deus. Assim ressalta a Vulgata. Nosso texto da versão Almeida atualizada e a Nova Almeida atualizada e as mais contemporâneas ressaltam: você crê que há um só Deus, faz bem, mas os demônios também creem e estremecem diante de Deus. Eles temem, mas eles não se rendem. E sempre temos essa questão da obra de Deus, a igreja, a família, e essa batalha espiritual nos bastidores espirituais, ao ponto que, se os nossos olhos fossem abertos, eu tenho a sensação que provavelmente existem mais demônios do que homens e mulheres. Aquele endemoniado gadareno, que o Senhor expulsou legiões dele, apenas um homem e uma legião, no contexto de Roma, o seu exército era composto no mínimo por 2.000 soldados. Então imagina aquele homem possesso por legiões de demônios. Nós estamos diante de uma grande batalha. E o Senhor nos deu autoridade no seu nome para pisar serpentes e escorpiões e expulsar demônios em seu nome. E agora ele nos ensina a orar, o nosso Senhor Jesus Cristo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque temos uma luta, não só no contexto natural, mas uma batalha para levar o homem a estar escravizado com as coisas terrenas, o ativismo e o trabalho, ao ponto que ele se esqueça da sua maior missão, que é a comunhão com Deus e representá-lo nessa terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E também nos diz: nos livra de cair em tentação. Qual a tentação? A tentação de não depender de Deus, de nos lançar o pão nosso de cada dia e achar que é a força do nosso trabalho, da nossa saúde, que tem provido o pão. Mas nós dependemos de Deus. Lembre-se da tentação de Jesus no deserto, né? Quando ele está sendo batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre Jesus, e temos aquela voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo o guia até o deserto, e ali temos o primeiro estágio da sua tentação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O Pai já disse: este é meu Filho amado. Mas veio a serpente e diz: se tu és o Filho de Deus.
O Espírito Santo vem em forma de pomba, Satanás vem em forma de serpente. O Pai dá certeza de que Jesus é o Filho eterno do seu amor. O inimigo vem com aquela lança, com aquele dardo de dúvida: será mesmo que você é? Temos dois problemas, possivelmente. Ou você não é filho de Deus, ou se você é filho de Deus, Deus, o seu Pai, não é justo. Você está no pior lugar que deveria estar. Um deserto, um sol escaldante, aquela temperatura média de 50 graus, 45 graus, e não há comida, só há bestas feras. Então o inimigo está sempre ali tentando destruir o que Deus vinha edificando, sobretudo essa revelação da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. E tenta Jesus na necessidade básica, alimento. Transforma essas pedras em pães. E agora Jesus depois vai nos ensinar a depender do Pai para o pão nosso de cada dia. Jesus usou o seu poder, dependendo do Pai, para realizar muitos milagres, mas nunca em benefício de si mesmo. Ele não multiplicou, não transformou aquelas pedras em pães para saciar a sua necessidade humana, mas ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou cerca de 20 mil pessoas, considerando homens e as crianças juntos. Ele não fez sair água das pedras no deserto, mas ele fez jorrar água viva naquele deserto quando o povo estava peregrinando. E ele ainda acrescenta em João 7:37, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o inimigo está sempre tentando Jesus a usar o seu poder, suas prerrogativas como Deus, em benefício próprio, do começo ao fim. Lança-te, transforma, faz. Se tu és o Filho, desça da cruz. Sempre, toma iniciativa, você tem que fazer alguma coisa. E é assim que o inimigo tem tentado muito de nós. Faça alguma coisa em seu próprio benefício. E às vezes o homem sai para fazer coisas boas, mas sem depender de Deus. Se Jesus obedecesse qualquer uma dessas diretrizes de Satanás, em benefício próprio, quebraria esse princípio da redenção, da obediência, da sua total entrega como filho amado do Pai. O que tem a ver isso com família? Tem tudo a ver. Porque quando nós encontramos esse princípio da relação da Trindade, e agora vemos esse espetáculo dos anjos, especialmente esse querubim caído, eles têm ódio, não só de Deus, mas de toda a criação e especialmente da família. Porque a família expressa a natureza de Deus, a unidade das 3 pessoas da divindade, ela expressa esse espetáculo da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. Há um conto bem interessante que eu li de uma literatura espanhola, que diz que os anjos não têm ciúmes do homem que Deus criou. Mas certa vez eles estavam admirando como Deus estava amando um certo homem, cuidando de um certo homem, e os olhos deles brilharam. E um dos anjos então disse ao outro: veja como ele o ama. E o outro anjo disse: claro, é obra de suas mãos. Ele ama o homem. Sim, mas é Jacó. Como pode Deus amar Jacó? Então, assim, quão admirável é esse amor indescritível de Deus. Se ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, graças a Deus tem esperança para nós. Jacó viu aqueles céus abertos quando ele deitou sua cabeça sobre a pedra, e uma escada que ligava os céus com a terra, e os anjos subindo e descendo. E ele disse: quão terrível esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, e eu não sabia. Ele não sabia que Deus estava trabalhando com ele enquanto ele fugia do seu irmão Esaú, com medo, e também fugiu de Labão depois. Mas Jacó representa a obra de Deus em todos nós, que somos agarrados às coisas dessa terra. Seu nome é suplantador, significa um homem de negócio, um aproveitador, um trambiqueiro na linguagem coloquial.
E Deus estava trabalhando com Jacó. Ele viu aqueles anjos subindo e descendo, mostrando que há movimentos enormes de anjos na terra, desde Gênesis ao Apocalipse. Eles sobem e descem, e eles estão trabalhando e protegendo Jacó. Agora, quem foi Jacó? Jacó foi filho de Isaac, neto de Abraão. Abraão foi aquele homem que viu o Deus da glória, ouviu a voz do Senhor: sai do meio da sua terra e da sua parentela, a sua grande família, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi e ele obedeceu. Ele obedeceu tanto a Deus que ele é chamado o amigo de Deus. Deus chama Abraão de profeta, mas você nunca encontrou uma profecia de Abraão. A questão é que a vida de Abraão se tornou uma profecia. Cada passo, cada movimento, cada obediência de Abraão era um ato profético e um exemplo que todos nós que viríamos depois pelo Evangelho, que nos tornamos filhos de Abraão pela fé, deveríamos trilhar também. Então temos a obra de Deus em Abraão, a obra de Deus em Isaac e a obra de Deus em Jacó. Ah, mas Jacó vem de uma família, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, e já tinha uma guerra dentro do ventre de sua mãe, Rebeca. E ela ora a Deus perguntando o que era aquilo, aquela luta, aquele movimento. Ele diz que haviam duas nações e que o maior serviria o menor. Já havia uma palavra de Deus de que Jacó seria a ponta de lança ou sucessor de Abraão, Isaac, então Jacó. O livro de Malaquias, Deus fala que amou Jacó, no entanto aborreceu-se de Esaú. E quando encontramos Jacó, essa figura tão inadequada, por assim dizer, que não representa a natureza de Deus, mas representava essa natureza caída, porque ele está sempre procurando tomar vantagem de maneira egoísta. O profeta Isaías, no capítulo 41 até o 43, sempre menciona Jacó como vermezinho de Jacó. O que é um verme? Senão alguém que anda enterrado na terra e ele nunca olha para os céus. Porque ele está sempre rastrear na terra, a terra representa o mundo, procurando vantagem, negociar e agranjar coisas para si. Até o dia que Jacó, voltando de Labão, voltando para a sua base, ele luta com Deus, e Deus lhe fere a sua perna, provavelmente o seu nervo ciático, ele passa a mancar e muda o seu nome de verme para príncipe de Deus, que é Israel, de Jacó para Israel. E lá no livro de Hebreus encontramos no capítulo 11, pela fé, Jacó adorou a Deus apoiado no seu cajado, no seu bordão. Sempre achei estranho na galeria dos heróis da fé, homens que enfrentaram leões pela fé e não foram devorados. Alguns foram cerrados pelo meio, muralhas foram derrubadas. Homens que passaram dentro da fornalha e não se queimaram. Obras miraculosas, extraordinárias. Aí aparece Jacó. Pela fé, Jacó adorou a Deus apoiado no bordão. Mas que obra extraordinária tem isso? E eu nunca entendia. Mas quando você vai ver com calma o trabalhar de Deus na vida de Jacó. Jacó sempre andou fazendo as coisas que queria, do jeito que queria, com a sua força. Sempre tentando transformar pedras em pães, sempre prover para si. Até que ele lutou com Deus e ele passou a mancar. E no costume dos hebreus antigos, eles não comiam esse nervo dos animais que representava essa intervenção de Deus na vida de Jacó. Para se lembrar, então, ali representa que no final da vida de Jacó houve total rendição e Jacó passa a depender de Deus. E assim Deus quer fazer com todos nós. No lugar de andar por conta própria, fazer o que quer, do jeito que quer, e não depender de Deus, Ele quer nos transformar em filhos do seu amor, obedientes, dependendo da provisão do seu Pai, assim como é o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus, para que ele continue tendo seu testemunho na terra. Certa vez, quando sua mãe ouviu Isaac dizer para Esaú: meu filho, pega os seus instrumentos, vá caçar uma caça.
Faça aquela comida que eu tanto gosto. Traga para que eu possa te abençoar, comer e te abençoar. Esaú já havia vendido o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Agora, o seu pai, Isaque, no final da sua vida, na velhice, o que está ocupando a sua mente, o seu coração? Uma caça. Comer. Ele queria comer aquilo que tanto gostava para depois abençoar o seu filho. Sim, a bênção é positiva, mas existia conflito dentro de si, relacionado à comida, o apetite terreno. Tanta coisa para se refletir na velhice, porque é na velhice que encontramos aquelas palavras de ouro, ou as palavras da experiência, e não tanto do romantismo, da inocência da vida. Mas aí está esse ancião, preocupado com a comida. Que coisa! E estão os anjos olhando tudo isso. Sua mãe ouviu e fala: Jacó, vem cá. Olha, eu ouvi seu pai falando isso para Esaú. Então vai, pega um animal do nosso campo, traga para mim, eu vou preparar a comida que seu pai tanto gosta. Você vai se vestir com as roupas de Esaú. Mas mãe, meu pai sabe que meu irmão é peludo, é homem do campo. Eu sou um homem quieto, sossegado. Não te preocupe. Você vai vestir as vestes do seu irmão e eu vou pegar os pelos do animal, vou colocar no seu pescoço, nos seus braços. Em outras palavras, ele estava forjando um plano para enganar o seu marido e o pai do seu filho. E realmente, os olhos obscurecidos de Isaque não reconheceu por vista natural, que era Jacó no lugar de Esaú. Ele come a comida e abençoa Jacó pensando ser Esaú. Ele pergunta: quem é você? Ele falou: eu sou Esaú, o teu filho, aqui está a caça que o Senhor me pediu. Depois ele pede um beijo, ele fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú como o cheiro do campo. E aí nós temos essa trama terrível. Uma mulher que engana o seu marido. Uma mãe que tem preferência por um filho em detrimento de outro. E uma trama para usurpar esse direito da primogenitura. Então nós encontramos uma família totalmente problemática. Uma crise de relacionamento entre marido e mulher, uma crise de relacionamento entre paternidade de Isaque, e agora uma crise de ódio, de competição entre Jacó e Esaú. Um irmão que trama, que maquina, que rouba, que mente. Dessa família tão dilacerada, tão caída, tão maculada, Deus dá continuidade à sua obra. Há esperança para todos nós. Graças ao Senhor. E quantas vezes, Senhor, o que será de nós, da minha família, dos nossos filhos, do nosso relacionamento? Mas eles tinham tremendas crises. E aí nós podemos ver essa obra, tanto da natureza humana caída, ela se manifesta de diferentes formas, em diferentes personagens que Deus usou na Bíblia. Vamos encontrar caos em diferentes famílias, desde a época de Abraão, começando com Adão, na verdade, que foi Eva que pegou o fruto e induziu Adão a comer, mas depois Sara que orienta a Abraão pegar Agar e possuí-la para ajudar a Deus a dar continuidade ao seu propósito, que lhe prometeu uma descendência. Ela induz Abraão a possuir Agar, Abraão possui Agar, gerou um filho chamado Ismael, e depois Sara odeia Agar e manda expulsá-la. Que coisa estranha, né? E nós vamos encontrar depois essa experiência na família de Jacó. Mas não somente aí, Davi cometeu um adultério. O rei de Israel. Deus já havia falado: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Foi pego Deus de surpresa? De modo algum. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi pecou, mas ele foi rápido em se arrepender, confessar e buscar a Deus.
Davi amava a Deus de forma apaixonante, mais do que todas as coisas. E ele ora de maneira tão profunda: não retire de mim o teu Espírito Santo, restitui-me a alegria da salvação. Nós encontramos essas crises nas famílias até o ponto que Deus teve que levantar um profeta, ou um líder, um rei, no período de Samuel, e no caso foi Saul, porque os filhos de Samuel não representavam bem a Deus e o respeito que deveria ao seu filho Samuel, o profeta de Deus. No descontentamento de Samuel com seus filhos, Deus proveu então um rei, porque Samuel não pôde contar com seu filho. O que dizer de Eli, aquele sacerdote que estava na casa de Deus, mas seus filhos se envolviam com meretrizes, com mulheres? Ele dava com o sacrifício que era sagrado e santo no templo, eles agiam com leviandade. Ana havia orado que ela era estéril, que se Deus lhe desse um filho, ia constituí-lo ao Senhor, consagrá-lo ao Senhor. E ele foi consagrado para ser criado, educado na casa de Deus. Quando ele era apenas um garotinho, ele ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. E ele vai procurar Eli. O senhor me chamou? Não. Na terceira vez ele diz: Samuel, quando você ouvir essa voz, diga: eis aqui o servo do Senhor. Fala, teu servo escuta. Era Deus chamando Samuel, porque não pôde contar com a descendência de Eli. Eli morreu, caiu de uma cadeira, porque ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. E é isso que acontece. Abraão honrou mais a Sara, obedecendo a Sara, do que o próprio Deus. Adão honrou mais a Eva do que o próprio Deus, que disse para ele não comer do fruto daquela árvore. Samuel então cresceu representando a Deus. E encontramos depois aquela crise com Saul, um homem que se tornou obsessivo pelo poder. Ele era um rei oficialmente, mas ele perdeu a unção quando ele foi consultar a necromante. E aquela unção pousou sobre Davi. Puxa, o reino de Deus prosseguiu por meio de pessoas que Deus trabalhou em lares totalmente inadequados. Agora Deus procura um jovenzinho, Davi. Manda Samuel ir ungí-lo. E quando ele chega na casa de Jessé, Jessé traz todos os seus filhos, faltava um. Porque eles não levavam Davi em consideração. Enquanto aqueles homens, filhos de Jessé, eram guerreiros, Davi era um pastor e um salmista que adorava a Deus no campo. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E o Senhor encontrou em Davi um coração que agradava a Deus. Em um dos salmos de Davi, ele diz que poderia ser desprezado pelos seus pais e seus irmãos, mas ainda assim ele encontrou seu descanso na casa do Senhor, nas mãos do Senhor. Deus levou a sua obra adiante por meio de um filho que era ignorado e menosprezado pelos seus irmãos. Agora Davi teve filhos, e infelizmente ele foi um excelente rei e um grande general de guerra. Mas o Senhor falou para ele: você não vai edificar minha casa. Você derramou muito sangue. Ao mesmo tempo que ele foi um grande rei, ele não foi um excelente pai. Seu filho quis ter um caso com a sua irmã por parte de pai e possuiu com violência e tirou a virgindade da sua irmã. Seu outro irmão quis matá-lo. Um assassinato dentro de casa ou dentro da família. Davi não corrigiu esse jovem, por isso ele se tornou obsessivo, um narcisista terrível. No futuro houve guerras dentro da casa de Davi com seus próprios filhos. E encontramos o reino dividido como o reino do norte e o reino do sul. De maneira que temos todos aqueles reis das tribos do norte, cada um mais terrível que o outro. Manassés era agoureiro, feiticeiro,
passou os seus filhos ao fogo, sacrificando ao Deus, entre aspas, Moloque. Ele consultou as estrelas, os astros, ele não serviu o Senhor. Foi um rei terrível, uma família totalmente destruída. E nós encontramos bons reis, como Josias, mas nós vamos encontrar essa obra maligna por meio das famílias. Quando você vai ver por que Deus escolheu Abraão, diz que Deus escolheu Abraão porque ele ia ordenar a sua casa e os seus filhos que viessem depois dele. Deus estava procurando homens que ordenassem a sua família, a sua casa. No livro de Malaquias, Deus vai dizer que odiava o divórcio. E no capítulo 2 de Malaquias, ele diz que ele juntou o homem à mulher porque ele buscava uma linhagem de piedosos. Ele sempre teve os seus olhos voltados para a família, querendo família que representasse essa harmonia e comunhão do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E terminamos o livro de Malaquias, seu último capítulo, entre os versículos 4, 5 e 6. Ele disse: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu vos dei no Monte Horebe para observar ou obedecer. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e destrua a terra com maldição. Eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa era a sua missão, converter com famílias, converter o coração dos pais aos filhos, porque já havia uma terrível degeneração de família. Depois que Adão peca, aqueles seus 2 filhos, o ato relevante deles na Bíblia é que Caim matou o seu irmão Abel. Você vê aí Satanás trabalhando nos bastidores, semeando ódio, semeando desgosto, semeando desonra, mentira. E Deus termina o seu texto, seu testamento, no livro de Malaquias, dizendo que ele ardia em amor, querendo restaurar famílias. Vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Claro que isso fala da missão de João Batista, não é uma reencarnação de Elias, como diz os espíritas, mas fala da virtude ou do poder de Elias, que viria sobre João Batista, e ali ele trabalha. Quando olhamos o livro de Jó, Jó vinha trazer seus sacrifícios e apresentar-se com seus filhos diante de Deus. Ele temia que seus filhos estivessem pecando contra Deus. Que homem zeloso, que homem piedoso. Certa vez, Satanás se infiltrou no meio dos filhos de Deus. Deus viu e pergunta a Satanás: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. O diabo é o pai da mentira. Eu particularmente penso, não é uma doutrina. Como pode Satanás passear na terra enquanto existe um homem justo temente a Deus? Que a primeira coisa que Deus fala para Satanás é: você viu meu servo Jó? Homem justo, íntegro. Como é que você está passeando? Ou seja, o passeio de Satanás se torna um caos quando ele encontrava o servo de Deus chamado Jó. O inimigo não pode aceitar que homens mortais, fracos, feitos inferiores aos anjos, adorem a Deus de maneira incondicionalmente. Enquanto ele, criado em excelência, em glória, em poder e grandeza, ele com seus súditos aborrecem a Deus, romperam a aliança com Deus, se rebelaram contra Deus. Então ele faz essa proposta indecente de acusação. Claro que Jó te adora. Você dá propina para ele? Olha a fazenda de Jó, olha os seus filhos, olha a sua riqueza, olha tudo que ele tem. Olha a família de Jó. E Deus permite o inimigo tocar nas coisas de Jó. E ele perde praticamente tudo.
E sobre os seus filhos ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas a mulher de Jó, o que ela faz? Depois que Jó está leproso, tirando as cascas da sua ferida com um caco de telha, aquela mulher não aceita isso. Ela ficou indignada, ela não está entendendo que existe um espetáculo. Jó está numa arena e ela também. E que tinha a missão, aquela família, de glorificar a Deus no meio da adversidade. Porque o inimigo havia acusado, eles servem porque o Senhor está dando propina. Igual os homens dão para os guardas na estrada para não receber ali as multas. Mas se o Senhor tirar tudo de Jó, inclusive seus filhos, e depois tocar também na sua saúde, o homem dará qualquer coisa por sua saúde. E graças ao Senhor, Jó permaneceu ali. Jó não foi atribulado porque pecou. Ao contrário, depois que esteve atribulado, Jó, na sua indignação, porque ele passa a desejar a própria morte, porque nasci, uma espécie de depressão. E lá, nos últimos capítulos, lamentavelmente, os amigos de Jó, no lugar de consolar eles, estão acusando Jó. Porque eles não estão entendendo essa batalha terrível do adversário contra a família e contra Deus. No final do livro de Jó, diz as Escrituras, Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. O hebraico não diz sorte, diz cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Porque Jó era um homem justo, porém também cheio de justiça própria. A centralidade de Jó era ele. Tanto que depois disso ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus permitiu toda essa tragédia na vida de Jó, para migrar a centralidade de Jó, de si mesmo para ele. Já não era a família para Jó, mas a família de Jó para Deus. E graças ao Senhor ele foi glorificado no sofrimento de Jó. Existe um livro muito maravilhoso, pena que não está em português, mas quem consegue ler o espanhol adquire na Amazon, que é chamado Jesus Responde a Jó. Todas as perguntas que Jó fez e Deus não respondeu, Jesus respondeu centenas e centenas de anos depois. Esse extraordinário Deus de família, que deseja encher céus e terra com a sua glória por meio de famílias. Quando lemos ontem Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda família no céu e na terra toma o nome. E a palavra família vem do grego pater, que representa paternidade, mostrando que todos os pais dos céus e da terra, toda a família, a sua paternidade procede de Deus, e a missão de cada um de nós, homens, é representar a paternidade de Deus. E agora Deus nos deu esposas e filhos, nós temos famílias para representar essa harmonia da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo, diante desse espetáculo celestial aos seres que Deus criou. E agora temos uma sociedade em decadência, imoral, degradada, e Deus espera que, como cartas vivas de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, o Evangelho também seja pregado por meio de lares restaurados. Quando Jesus vê aquele jovem rico ir embora, e os discípulos perguntam como é que um jovem pode, como é que um homem rico poderá ser salvo? Ele fala, o que não é possível ao homem é possível a Deus. E um deles diz, e nós que deixamos tudo, o que vamos ganhar? Olha aí o sangue de Jacó querendo negociar. Porque mesmo Deus falando para Jacó que ia proteger ele, dar tudo e cumprir, fala, se o Senhor for comigo, me guardar, for o meu guarda-costa, me prosperar, de tudo que eu ganhar eu vou te dar o dízimo. Jacó está negociando com Deus. Que coisa terrível, né? Não se contentou com a graça, que Deus nos dá tudo pela graça no seu Filho. E o Senhor responde aos seus discípulos, todo aquele que deixar tudo por mim, pelo Evangelho, encontrará 100 vezes mais nesta vida. Em quê?
Não foi a teologia da prosperidade, em bens materiais, em carros e tudo, não. 100 vezes mais em casas, mães, irmãos, irmãs. 100 vezes mais nesta vida. Ainda que com tribulação e a vida eterna. A promessa é que teríamos 100 vezes mais em famílias. Deus esperava famílias restauradas. Essa foi sua promessa, que quando um jovem, uma jovem crê, quando chegasse até a igreja, o que ia encontrar seriam famílias restauradas, e os mais velhos e as irmãs mais velhas seriam pais e mães desses jovens. E as irmãs mais novas, suas irmãs, e os irmãos, seus irmãos. E teriam casas que poderiam abraçá-los. Tanto que quando Jesus envia os 12 discípulos naquela missão em Mateus 10, ele, entre outras coisas, diz para eles: não vão pelos caminhos dos gentios, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na cidade que vocês entrarem, procurem casas dignas. Se acharem casas dignas, vocês entrem ali, saúde com a paz. Se a casa for digna, vocês permanecem ali, que o aprisco para vocês trabalharem com as novas ovelhas serão as casas dignas. O curral das ovelhas. Mas se a casa não for digna, vocês não fiquem ali. E isso é um princípio para nós. Se a igreja vai crescer, multiplicar, as casas que hospedam e que abrem as portas para oração, reuniões, devem ser casas dignas, no sentido de que são famílias vivendo ajustadas para Deus. Agora, uma casa dividida contra si mesma, ela não vai subsistir. Então, se você começa uma vida de reunião, de serviço ao corpo, dentro de uma casa que tem crise conjugal, crise com os filhos, filhos que não respeitam seus pais, então vai se multiplicar essa doença e provavelmente as novas famílias, os novos convertidos serão contaminados. O Senhor priorizou casas dignas. Quando Paulo envia Tito para Creta, ele diz que por essa causa eu te deixei em Creta, para pôr em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade estabelecesse presbíteros, como te ordenei. E no capítulo 2 ele diz que Tito deveria pregar o que convém à sã doutrina com toda autoridade. Aí você pensa que ele vai falar um assunto muito profundo? Quem sabe escatologia? Não. Ele começa a falar como deve se comportar os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os jovens. Que interessante. Ele está voltando para as famílias e diz que as mulheres mais velhas devem ser mestras do bem. Para quê? Ensinar muitas outras coisas? Ele falou, não. Ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos. Vocês se lembram disso? Criar os seus filhos e serem boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Como? Quando as famílias estiverem desordenadas. Então Deus deu uma grande missão para as mulheres mais velhas e para os irmãos mais velhos e para todos nós, porque estamos diante de um espetáculo. E Deus quer esse megafone para pregar o Evangelho de maneira tão extraordinária, que é a família. Então, queridos, esse assunto, tema de família, não é pequeno, ele é tão grande. Por isso, hoje nós temos um ataque tão terrível, tão nocivo contra a família. Quantas coisas a Bíblia fala sobre isso? Agora vamos lembrar algumas coisas lá do Gênesis, já que estamos falando de fundamentos para a família. No princípio criou Deus, Jeová, assim está no hebraico, o Senhor Deus, criou os céus e a terra. Mas chega no verso 26, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos está no plural. Você já vê ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. No livro de Efésios diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então existe um conselho na Trindade. Eles têm diálogo, amor, e representa essa comunhão e essa unidade perfeita. Façamos o homem
conforme a nossa imagem e semelhança, ou seja, que traga a nossa natureza, nossa mente, nosso propósito, nossas intenções, que seja a coroa da criação. E Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, Adão viu que todos os animais tinham macho e fêmea. Deus enviou um profundo sono a Adão, da sua costela criou a Eva, e deu mandamentos para Adão. Queria que ele cultivasse, guardasse e multiplicasse. Mas o que é interessante é que no capítulo 1 existe a palavra Deus como Criador, mas quando ele se refere ao homem, no capítulo 2, já não mais em relação à criação, mas em relação à sua relação com o homem, a glória da sua criação, então aparece ali Yahvé ou Jeová Elohim, que na nossa versão em português está Senhor Deus. Em Gênesis 1, Deus. Gênesis 2, Senhor Deus ou Yahvé Elohim. Elohim no hebraico é Deus, mas a palavra, essa palavra final, in, é plural. Assim como soprou o fôlego de vida, e vida aí é Shaim, que representa o espírito que Deus está soprando, que produziu a alma, é uma vida em plural. E Elohim está falando de um único Deus, mas ali já está a trindade, o único Deus subsistindo em três pessoas, uma só essência, uma só natureza. Os anjos não conheciam isso em profundidade. E é interessante que Deus dá um mandamento. Yahvé Elohim deu um mandamento para Adão, não para Eva, que deu todas as árvores frutíferas que eles podiam comer e plantou a árvore da vida no centro do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz que dela não deveria comer. Mas quando chegamos no capítulo 3, vocês lembram o que temos no capítulo 3? Vamos abrir no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente era astuta. Eu estou lendo a Bíblia textual, que ela pega o texto literal do hebraico e grego e põe ao português. Mas a serpente era astuta, mais que todo animal selvagem que Adonai Elohim havia feito. E disse a serpente, à mulher, é assim que Elohim tem dito? Presta atenção, no capítulo 2, Adonai Elohim disse. Ali representa o Criador e o Senhor que tem aliança com a sua criação, especialmente com o homem. Mas o inimigo torceu, porque não é simplesmente Elohim disse, mas sim Adonai Elohim, ou seja, o Senhor do pacto, o Senhor da aliança. Então, o inimigo está perguntando à mulher, então Elohim tem dito, não comás de nenhuma árvore do paraíso. Ela está mentindo, Deus não falou isso. E a mulher respondeu, versículo 2. E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do paraíso podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Elohim tem dito, não comais dele, nem o toqueis para que não morrais. Antes de avançar, vamos pensar aqui um pouquinho. Para quem Deus deu a ordem primeiro? Para Adão ou para Eva? Foi para Adão. Eva nem sequer estava lá. Ela não participou desse diálogo de Deus com o homem. Mas agora a serpente vem sagazmente trabalhar. Ela vai até Adão ou ela vai até a mulher? Ela foi até a mulher. Agora que coisa estranha.
Porque onde estava Adão quando a serpente veio conversar com a mulher? E por que a mulher conversa com um ser estranho e agora está discutindo questões sérias, sozinha no lugar de chamar o seu marido? Então você já começa a ver uma trama do inimigo, e infelizmente nós temos algo que houve um livro publicado chamado O Silêncio de Adão, que subentende que nesse contexto Adão estava presente, mas Adão não se posicionou como cabeça protetor que Deus lhe havia ordenado que ele deveria proteger o jardim. Proteger de quê? Aí já está a serpente. Muito sério isso, que a mulher tomou o papel do marido. Eu morei no interior, na verdade morei em vários interiores de Minas Gerais, Rio, São Paulo. E havia aqueles homens que vendiam, alguns chamavam de mascate, vendedor de porta em porta, de casa em casa. A melhor hora para eles venderem era quando os maridos não estavam em casa. Estavam as mulheres. As mulheres gostam de conversar. Ontem mencionava que os psicólogos dizem que as mulheres falam em média 25 mil palavras por dia. E pode ser, claro que isso é uma broma, uma mulher nervosa, irritada, ela pode falar 2 horas sem parar. E no final vai falar assim, eu prefiro ficar quieto e não falar nada. Eu não vou falar mais nada. Mas os vendedores vão conversar com as mulheres e quase sempre dá certo, elas compram. E o inimigo foi o primeiro vendedor, essa grande proposta, e ele fez um grande negócio. Paulo vai dizer a Timóteo que quem foi enganado foi a mulher. E também está em 2 Coríntios 11. Paulo diz que temia que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, os pensamentos e mente dos irmãos fossem também enganados, ludibriados. Mas encontramos o que está acontecendo aqui. Vamos voltar ao versículo 1. Mas a serpente era astuta mais que todo animal selvagem que o Senhor Deus, Adonai Elohim, havia feito. E disse a serpente à mulher, então Deus tem dito, então Elohim tem dito, não comais de nenhuma árvore do paraíso. Ele muda o nome de Deus no sentido de suprimir. Deus não se revelou no capítulo 2 apenas como Criador, mas o Senhor soberano, além de Criador, ele é o Senhor do pacto. Ele fez uma aliança, a aliança adâmica e edêmica no sentido do Éden, e o inimigo queria destruir esse senso de aliança. Então ele suprime o conceito de Deus apenas a Criador. Na verdade, qualquer ser humano que não seja declaradamente um ateu, concorda que Deus existe. Concorda que temos um Criador. Inclusive os demônios concordam, como disse Tiago, você crê que há um só Deus, os demônios também creem. Mas o inimigo, quando vem conversar, ele vem para Eva e diz, então é assim que Elohim tem dito, ou seja, Deus tem dito, não comar de nenhuma árvore do paraíso. Ele lança uma isca e Eva, infelizmente, cai nisso. Deus não falou isso aqui. É como se está duvidando da bondade de Deus, o caráter de amor de Deus. Como se dissesse, olhe, mas não toque. Toque, mas não pegue. Pegue, mas não coma. Isso é um Deus tirano. Um déspota. Não, Deus não é assim. Deus, então, disse não comar de nenhuma árvore do paraíso? Não, você pode voltar ao capítulo 2. Vamos voltar aqui um pouquinho ao capítulo 2. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus, Adonai Elohim, o homem e o pôs no paraíso para que o cultivasse e o guardasse. E Adonai Elohim pôs sobre o homem um mandamento, dizendo, de toda a árvore do paraíso, come livremente. O que o diabo diz? Não coma de nenhuma das árvores, nenhum dos frutos. Ele está torcendo tudo, tentando trazer um caráter subversivo a Deus. Lembra daquela parábola dos talentos? Aquele que ganhou um talento só, falou assim, eu sabia que o Senhor é um homem rude,
que ele colhe onde não planta. Ou seja, é um filho, é alguém que Deus entregou um talento, mas o seu conceito, o seu conhecimento de Deus, a sua teologia sobre Deus está totalmente deturpada. Deus não é injusto que quer colher onde ele não plantou. Então aqui você vê a justiça de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus. Deus falando, você pode comer livremente de toda a árvore que está no jardim, mas colocou apenas uma restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. É o único teste que Deus colocou sobre o homem, de integridade, de obediência, foi esse. Deus não foi rude, não foi duro, não foi injusto com ele. Tem tantas árvores, mas dessa aqui você não come, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Porque Deus queria filho, Deus queria comunhão, Deus queria relacionamento. Ele não queria inteligência artificial, não queria uma humanidade robotizada. Deus criou um homem moral, com liberdade, alguém que pensasse, refletisse, decidisse pela verdade, que exercesse as suas faculdades humanas, fisiológicas, biológicas, espirituais, e desenvolvesse, inclusive, suas faculdades. Assim foi. Ele já havia criado todas as coisas, e no centro do jardim havia colocado a árvore do conhecimento, do bem, a árvore, da vida, no centro do jardim. Então, quando chegamos agora no capítulo 3, olha como a serpente está querendo distorcer. Capítulo 3, versículo 2. E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do paraíso podemos comer. Até aí está certo. Mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Elohim tem dito, não comais dele, nem toqueis, para que não morrais. A mulher está colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. E o centro do jardim é a árvore da vida, não a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente disse, então Elohim tem dito, versículo 1, não comar de nenhuma árvore do paraíso. Não, Deus falou que pode comer de todas as árvores. Agora, infelizmente, ela aceitou a teologia da serpente, de chamar Deus apenas no conceito de criador, e negou o aspecto do pacto ou da aliança de Deus. O hebraico diz Elohim, Adonai Elohim, mas a serpente diz Elohim. Adonai não. Ele não aceita, ele odeia a Deus. E agora, quando a mulher vai responder, versículo 2, e a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do paraíso podemos comer, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus tem dito, ou Elohim tem dito, mas suprimiu Adonai, ou Yahvé. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Deus se revela de uma forma, o inimigo torce a revelação de Deus, apresenta essa proposta, essa, digamos, teologia liberal, essa teologia distorcida sobre Deus, da teologia própria, e Eva passa a repercutir o conceito que o diabo tem sobre Deus. Já não mais o conceito que Deus tem de si mesmo e revelou para Adão. Vocês estão me acompanhando? Ela odeia a aliança de Deus com as famílias. O diabo odeia a aliança de Deus com os homens. Tanto que todas essas alianças que Deus vai fazendo, ele vem para destruir. A casa de Noé, a casa de Davi, a aliança mosaica. Você vai ver que por detrás o inimigo está sempre aí. E infelizmente a mulher aqui, nós encontramos o princípio da queda. A mulher que foi dada para ser ajudadora idônea do homem. Ela toma o papel do homem
em definir coisas, em liderar assuntos e conversar com um ser estranho. O movimento feminista surgiu aqui, tá? O empoderamento da mulher em detrimento do homem. Que coisa terrível. E o homem, infelizmente, foi fraco, porque ele deveria proteger a sua mulher e a serpente ser lançado fora. Onde estava Adão? Larry Crabb, o nome do autor do livro Silêncio de Adão. Interessante que o homem agora vai honrar mais a Eva do que o seu próprio Senhor. Porque Eva pega o fruto, ela não só come e dá para ele. E o que ele faz? Ele come. Então agora vem Deus na viração do dia, chamando Adão. Claro que ele sabia onde Adão estava, mas ele chama a Deus à consciência, chama a Deus para a presença, chama a Deus para o diálogo, chama Adão, em tudo isso Adão, a responsabilidade. O que Adão faz? Adão se esconde. Infelizmente, esse é o primeiro comportamento de alguém que peca, que desobedece. Ele foge. Primeiro ele cose aquelas roupas de folha de figueira, que representa a religião, e ele se esconde atrás das árvores. E Deus está chamando. Nós, homens, que Deus nos ajude, porque a tendência depois da queda é fuga, se esconder, ausência ou negligência de responsabilidade. Mentira. E depois Adão coloca a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, não foi? Mulher, a serpente que o Senhor criou. Ou seja, Deus é o culpado de tudo, né? Vai transferindo responsabilidade. Olha a situação da igreja. Quando nós olhamos a situação do povo de Deus, temos um grande e gravíssimo problema hoje. A falta de posicionamento dos homens na igreja. A negligência espiritual. A falta da paternidade espiritual dentro dos lares. A imagem distorcida de Deus por meio dos homens que deveria representar a paternidade de Deus. Apenas de maneira rápida, ausência de masculinidade na igreja em Corinto. Capítulo 1, fui informado pelos da casa de Cloe. Quem era Cloe? Uma irmã. Capítulo 6, a demanda entre vocês, litígio, e vocês colocam os tribunais da sociedade no lugar de julgar a causa entre vocês. Para vergonha vossa, eu pergunto, não há um sábio sequer entre vocês para julgar o litígio, as causas, as demandas entre vocês, os irmãos? Não havia um homem sábio? Parece que não. Capítulo 11. Importa que haja dissensões entre vocês para que os idôneos, os fiéis, se manifestem. Onde estão os fiéis de Corinto? Capítulo 7. Crise do casamento. Crise nos lares. E começa Paulo dizendo que ia responder as perguntas que ele já havia respondido. Mas eles perderam essa carta que Paulo já havia escrito à igreja em Corinto. Nós temos uma terceira carta de Paulo aos Coríntios que foi perdida. E ele diz que o homem não abandone a sua mulher e a mulher não abandone o seu marido. O homem não abandona a sua mulher, quer dizer, a tendência do homem ser egoísta e gerar uma crise tão intensa no seu casamento que vai haver uma ruptura. Falávamos ontem, né? Capítulo 19 de Mateus. Os mestres da lei poderiam perguntar tantas coisas a Jesus, mas a pergunta foi, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Parece que isso que dominava o coração daquela nação, e toda a nação de Israel dividida ali pela interpretação de dois rabinos, que era Hilel e Shammai. Um cria que podia romper o casamento por qualquer motivo, o outro apenas em caso de porneia ou de relações sexuais ilícitas ou adultério. Mas a grande pergunta que eles tinham, eu posso me livrar da minha mulher? Quase falando, Salomão teve 700, mais 300 concubinas. Era isso que estava na mente, ou seja,
uma redução da glória de Deus por meio da família, do casamento. Totalmente no chão do pecado. E o homem está preocupado com satisfação egoísta. Quando chegamos no capítulo 14 de Coríntios, Paulo diz: se as mulheres querem saber alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos. O que Paulo está dizendo? O que ele está querendo dizer? Você, mulher, não deve desonrar os seus maridos, seu respectivo marido, fazendo pergunta para outros, no lugar de perguntar ao seu marido. Às vezes chegam obreiros entre nós, e é possível que as irmãs honrem mais os obreiros do que seu próprio marido. Honrem mais a liderança da igreja do que seus maridos. Obedeçam mais as diretrizes de algum líder, quando ele é autoritário, que Deus nos guarde disso, do que o seu próprio marido. Pergunte em casa o seu marido. Por quê? Porque é a missão do marido ser um homem da palavra. Anote as mensagens, copie, grave, dá seu jeito. Mas a mulher que não é suprida pelo marido na sua casa em relação ao ministério será induzida, empurrada a buscar as respostas em outros homens de Deus, mas porque o seu marido está sendo fraco. Então Paulo está querendo restaurar o papel do marido da cabeça dentro da sua casa. Ah, mas se meu marido não souber, então ele que vai perguntar, ele que se vire. Ele é o provedor do pão do céu também, não só o pão terreno dentro da sua casa. Pelo menos deveria ser. Mas qual é o problema? Os homens estão gastando muito tempo na televisão, no trabalho, cuidando de negócio, falando de política, de futebol, de tudo que a gente imagina. Mas raramente encontramos homens dedicados à palavra de Deus. Esse é o capítulo 14. Quando chegamos no capítulo 16, verso 13, Paulo diz aos homens: portai-vos como homens, portai-vos varonilmente. Por quê? Era aquele tempo que se você exorta alguém, ele vai embora. Vou procurar a igreja que essa liderança está muito dura. Delmiro está bravo demais. Hoje, se você exorta um homem, meu Deus do céu, um irmão, é difícil ser pastor hoje, né? Que as ovelhas estão dando coice. Mas essa era a situação da igreja em Corinto. Claro, a origem da queda tem a ver com a carnalidade, a anulação da cruz, mas também existe essa questão de que você não encontra a palavra presbíteros na primeira e nem na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Onde estava a liderança, o governo da igreja e o governo dos lares? Você vai encontrar uma geração fraca, já afeminada, efeminada, naquele tempo de Paulo, tanto que Paulo vai dizer que os efeminados não vão herdar o reino. Então, era uma geração terrível. Parece que nós estamos vivendo o tempo de Corinto. Que Deus nos ajude, mas você já vai encontrar a ausência do homem, a ausência da responsabilidade do homem dentro do seu lar. Então, quando nós olhamos a questão da origem da queda, pensando se Deus é um Deus que tem fundamentos, o inimigo também tem os seus fundamentos distorcidos. E aqui está o fundamento, a raiz da queda. Uma mulher que assume o posicionamento do marido. O marido que é ausente e negligente. Uma mulher que vai dialogar com um ser estranho e ela não guardou a palavra de Deus no seu coração para ser uma ajudadora idônea e fiel do seu marido. E pior, ela agora escuta a serpente distorcendo o conceito sobre Deus e o mandamento de Deus, e ela abraça esse conceito deturpado sobre Deus e repete com a sua boca. Já não é mais Adonai Elohim, é somente Elohim, somente Deus, mas não Deus da aliança. Então, meus irmãos, não podemos brincar, nem levar esse assunto de qualquer maneira. Nós estamos numa guerra terrível. Foi feita pesquisa nos Estados Unidos, anos atrás, e o número de divórcio na igreja, em algum momento, estava superando o número de divórcio na sociedade. O índice de adultério entre pastores nos Estados Unidos era equiparado com o adultério de homens da sociedade. Hoje nós temos um índice muito grande de filhos desviados. E hoje nós encontramos a insistência dessa sociedade
que segue uma linha, uma ideologia anticristã ou contra a cultura judaica cristã, em detrimento da família. Já é dito por essa ideologia comunista que o grande problema da sociedade é a família. Tem que derrubar a família. Por quê? Porque o Estado quer a mente e a alma dos nossos filhos. Então nós temos que considerar muito isso, que essa responsabilidade, a missão dos pais com seus filhos, educar os seus filhos. Quando alguém abandona os seus filhos numa creche ou em qualquer outro lugar, porque ela quer ganhar um pouco de dinheiro a mais, é como estar sacrificando seus filhos a Moloque. Quanto vale a alma do seu filho? R$1.000? R$2.000? R$3.000? Quantos hoje estão chorando? Meu filho se tornou homossexual, minha mulher minha filha uma lésbica, o outro é um drogado, o outro é um bandido. Não estamos colocando a culpa sobre os pais, mas de alguma forma o inimigo trabalhou terrivelmente, encontrou brechas. Claro que cada um vai dar conta diante de si. Os filhos depois se tornam de maiores, são responsáveis. Deus chamou Adão de filho lá no Evangelho de Lucas, quando tem a genealogia de Jesus, chega ao ponto de Abraão, filho de Deus. Então Deus não é culpado de Caim ter matado seu irmão Abel. Muitos pais criaram muito bem os seus filhos, mas ainda assim eles se tornam responsáveis pelas suas decisões, os filhos. E nós devemos sempre orar pelos nossos filhos, mas não podemos nunca ignorar que estamos diante de uma guerra terrível. Só o fato de você deixar o seu filho com um celular, o Wi-Fi ligado, o inferno já está ali. Ele fecha a porta e ele pode estar entrando em labirintos tão terríveis. Existe sequestro de crianças, existe tanta promiscuidade, tantas coisas. Hoje o índice de homens viciados em pornografia, não só na sociedade, mas dentro da igreja, é alarmante. Crianças com 11 anos, 12, 13 anos já são viciados em pornografia digital. Então nossa família corre terrível risco. E precisamos considerar fundamentos para a família, aquilo que Deus estabeleceu, mas também aqueles princípios ou aquelas distorções, aquelas sementes que o inimigo planta, como ele trabalha, para podermos discernir e nos guardarmos e jamais também cairmos nesses labirintos de perdição. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, possamos viver uma vida de família na presença de Deus. Homens presentes, varões valorosos, homens da palavra, mulheres e homens de oração, de joelho pelos filhos, mulheres e homens que leem e têm compromisso com a palavra e não permitem entrar qualquer coisa que causa divisão no seu lar, como aconteceu aqui nessa história do princípio de Gênesis. Vamos orar e terminar esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse lugar, sobretudo pelos arranjos soberanos do Senhor em ter nos ajuntado e agora podermos compartilhar a tua palavra. Nós queremos ouvir o teu chamado para sermos essas casas dignas, aonde a obra do Senhor possa prosperar. Nossos filhos, como flechas na mão do arqueiro, possam ser lançados para serem missionários do próprio Senhor em relação a uma vida na sociedade, cuja mensagem seja o Evangelho, Senhor, com a própria vida. Continue falando conosco, que o Senhor penetre profundo no nosso coração e nos ajude a discernir a sua mente, nos arrepender dos nossos pecados e podermos honrar o Senhor em todas as coisas. Oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém.